Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Vamos a mais uma saga das Memórias de um Ex-Mecânico de Rua. O episódio de hoje, o episódio número 9, é sobre firma trapaceira. Firma trapaceira. Vamos lá? Durante alguns anos ia de carro para Niterói, onde guardava o carro no estacionamento do antigo supermercado Paz Mendonça e depois ficava circulando a pé entre a Praça do Moinho Atlântico e a Praça do Pedágio da Ponte Rio-Niterói, sempre observando se enguiçava algum carro para poder consertar e levar um pão de cada dia para casa. Até descobrir que o meu irmão, o Nelson, queria vender a sua moto, uma CG Turuna 125, e quando descobri o preço resolvi comprá-la, mesmo sem saber andar de moto. O meu irmão, além de me vender a moto, ainda me ensinou a pilotar. Ele me disse que, com exceção do peso e das marchas, era tudo igual a andar de bicicleta. E não deu outra. Isso representou uma economia absurda para mim, pois a TL fazia uma média de 10 km por litro de gasolina e a CG 125 chegava a 45 km com um único litro de gasolina. Além do mais, a moto tem muito menos peso e peças móveis do que um carro, o que torna a manutenção muito mais barata e acessível. Ainda por cima, a moto é muito mais fácil de circular pelos engarrafamentos e muito mais fácil de estacionar do que um carro. Parece mentira o que eu vou contar, mas com apenas uma semana que comecei a andar de moto, fui de São Gonçalo até a Ilha do Governador de moto, somente para descontar o cheque de um cliente. Tomei uma fechada num viaduto, mas consegui controlar a moto e voltar para casa são e salvo. Em outra vez fui em Parada de Lucas trazer de moto uma máquina de solda que pesava uns 40 quilos. Passei vários esticadores em torno da máquina, prendendo-a bem na moto, mas por falta de espaço, vim pilotando ela sentada em cima do tanque de gasolina. De vez em quando tinha que fazer uma parada antes que ficasse todo adormecido da cintura para baixo. Não reparem essas loucuras que fiz, mas quando se é novo, se age muito impulsivamente. Como a moto CG 125 é extremamente econômica, fazendo mais de 40 km com 1 litro de gasolina, tive a ideia de prender uma mala enorme de ferramentas no seu bagageiro, parafusando-a por dentro para impedir de ser roubada, e com a tampa trancada com cadeado, para quando precisasse estacionar em qualquer lugar. Dentro dessa mala tinha todos os tipos de ferramentas e algumas peças que mais enguiçavam nos carros dessa época. Por fora da mala ainda tinha um bagageiro, prendia várias correias de todos os carros dessa época. Também arrumei um macacão grosso, desses usados na indústria, um par de tênis velhos e, é lógico, o inseparável capacete. Até que um dia estava percorrendo a BR-101 com a minha moto, quando vi na altura do bairro Gradim, em São Gonçalo, um Fiat Fiorino parado no acostamento, com o capô aberto e um rapaz uniformizado, falando num rádio comunicador e coçando a cabeça, enquanto olhava para o motor do carro. Parei do lado dele, me identificando como mecânico e perguntando se ele queria que eu visse o que o motor tinha. O rapaz interrompeu a ligação e me pediu para verificar o que estava acontecendo com o motor, que girava no arranque, mas não queria funcionar. Mandei ele dar partida e verifiquei que havia partido a correia dentada. Então ele me perguntou quanto é que eu iria cobrar para consertar o carro. Falei o preço do conserto e o rapaz arregalou os olhos, dizendo que estava muito caro, mas expliquei que se não fosse consertado, teria que ser rebocado, e um reboque mínimo nessa época seria mais do que eu estava cobrando. E, mais ainda, rebocar o carro é só mudar o problema de endereço, pois o defeito irá continuar e ainda ter que pagar um outro mecânico para consertar. O rapaz me pediu para aguardar na frente do carro, enquanto ele foi lá para trás continuar a conversa pelo rádio. Achei aquela atitude estranha, mas concordei. Né? O rapaz ficou lá atrás discutindo pelo rádio e depois de um tempo ficou olhando para mim e rindo.
Estranhei novamente aquela atitude, mas para quem está acostumado a trabalhar na estrada, tem que estar preparado para enfrentar todos os tipos de situações. Sem desligar o rádio, ele veio até a mim, dizendo que o seu chefe queria conversar comigo. Então o senhor, muito educado, perguntou o que estava acontecendo. Expliquei para ele que era um conserto muito difícil, principalmente fora da oficina, mas que eu poderia resolver ali. O senhor do outro lado reclamou do preço, mas fui irredutível. Então ele me disse que iria me pagar somente quando chegasse na firma, que fica no centro de Manilha, em Itaboraí. Percebendo que ele estava agindo de má fé, concordei, mas impus uma condição. Não queria o pagamento em cheque, somente em dinheiro vivo, pagamento em espécie. O senhor, que até então se mostrou educado, soltou um palavrão, mas me autorizou a fazer o serviço. Como o sol estava muito forte e o asfalto queimando demais, tive que usar todos os tapetes do carro para poder me deitar no chão e ter acesso à parte baixa do motor. Como eu tinha todas as ferramentas necessárias e a correia dentada específica para aquele carro, terminei o serviço em 40 minutos. Mandei o rapaz dar partida no motor, mas sem ele ver, soltei um dos cabos de vela. O rapaz ficou satisfeito com o serviço, mas estranhou que o motor estava fraco, rateando. Expliquei para ele não se preocupar, pois o carro iria chegar bem na firma deles. O rapaz nem me esperou subir na moto e ligar. Pulou dentro do carro e disparou pela BR. Liguei a moto e tive bastante dificuldade para alcançá-la. Mesmo abrindo todo o gás da moto, tive bastante dificuldade de acompanhar a Fiorino. Nessa época não existiam radares de velocidade na BR-101, mas a Fiorino não passava dos 120 por hora, que era justamente a velocidade máxima da minha moto. Depois de percorrer quase 20 quilômetros, com muita dificuldade para acompanhar a Fiorino, chegamos no trevo de Manilha e finalmente na firma deles. O rapaz desceu do carro espantado, como se não entendesse como é que eu conseguia acompanhar ele. O rapaz entrou na firma, mas avisei para ele que eu ficaria com a chave do carro como garantia e que somente aceitaria o pagamento em dinheiro, nada de cheque. O rapaz demorou, como que fazendo de propósito, como se eu fosse desistir e ir embora. Aproveitei que havia um trailer próximo e fui fazer um lanche tranquilamente. O rapaz finalmente apareceu, acompanhado de um senhor de terno e gravata, que parecia ser o chefe dele. O senhor ficou rindo para mim, dizendo que os jovens de hoje em dia não têm experiência com nada e que achou o preço do serviço muito alto. Me mantive irredutível no valor. Ele resmungou uns palavrões, mas me pagou, contando as notas, e me pediu para conferir. Coloquei o cabo de vela no lugar e o motor voltou a ficar com um ronco bonito, redondinho, como tem que ser. Sem dar mais atenção aos dois, subi na minha moto e fui embora bastante indignado com a atitude deles, pois me sacrifiquei tanto para prestar um excelente serviço e ainda queriam me trapacear. Se eu não tivesse soltado um dos cabos de vela, deixando o motor manco, a Fiorino teria passado dos 150 km por hora e eu jamais iria conseguir acompanhá-lo e nem encontrar a tal da firma. Depois disso, nunca mais socorri carros de firma na estrada. Serviu de lição. É mais uma, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus.